Imagine um homem que, em sua juventude, perseguiu brutalmente aqueles que seguiam Jesus, mas que, ao ter um encontro divino, transformou-se em um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Hoje, vamos descobrir a história fascinante do apóstolo Paulo, como você nunca viu. Quem foi Paulo antes de se tornar o apóstolo dos gentios? Paulo, antes de ser conhecido pelo nome que ecoaria na história da fé cristã, era Saulo, um fariseu devoto, nascido em Tarso. Educado com rigor nas tradições judaicas, ele via o crescimento do cristianismo como uma ameaça à pureza de sua fé e do seu povo. Convicto de que a nova fé representava uma afronta, Saulo dedicava-se à perseguição dos seguidores de Jesus, os do caminho, como eram chamados na época. Ele acreditava estar realizando a vontade de Deus ao silenciar a voz daqueles que proclamavam o Cristo ressuscitado. Em uma de suas missões, Saulo seguiu para Damasco, com cartas de autorização dos sacerdotes, decidido a capturar os cristãos daquela cidade. Mas, de repente, uma luz brilhante envolveu o céu, e Saulo caiu no chão. Foi ali que ele ouviu uma voz que mudaria sua vida para sempre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, atordoado, respondeu: Quem és tu, Senhor? A resposta foi reveladora: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daquele momento em diante, Saulo enfrentaria uma jornada de transformação. Temporariamente cego e sem direção, foi guiado até Damasco, onde aguardaria o próximo passo. Aquele encontro não era apenas uma experiência mística, mas o início de um novo chamado, o de levar a mensagem do Evangelho para além das fronteiras de Israel. Após o encontro com Cristo, Saulo permaneceu cego por 3 dias, até que Ananias, um discípulo de Jesus, foi instruído em sonho a ir até ele. Apesar de hesitante, Ananias o encontrou e orou por ele. Foi nesse instante que as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Não só isso, Saulo renasceu espiritualmente e passou a ser chamado de Paulo. Ele foi batizado e, nos dias seguintes, começou a se envolver com os discípulos, ouvindo, aprendendo e compreendendo o significado profundo da mensagem de Cristo. Paulo sabia que precisaria enfrentar os mesmos líderes com quem antes estava aliado. Sua antiga vida de perseguidor seria agora seu maior desafio, mas também sua maior força, pois ele entendia o coração daqueles que resistiam ao Evangelho. Sua vida começava a ser transformada por um novo propósito. Mas Paulo não começou pregando de imediato. Ele se afastou para um período de reflexão e preparação. Em sua carta aos Gálatas, ele relata que foi à Arábia e, após esse tempo de preparação espiritual, retornou para dar os primeiros passos como apóstolo. Esse período foi essencial para moldar sua compreensão e para que ele pudesse testemunhar de forma autêntica a mensagem de Cristo. A partir daí, Paulo se torna uma figura incansável na disseminação do Evangelho. Ele não se limita aos judeus, mas é movido por uma missão maior: levar a palavra de Cristo ao mundo gentio. Em suas viagens missionárias, Paulo enfrentou mares revoltos, prisões, agressões e tentações. No entanto, ele não desistiu. Para cada cidade que visitava, de Antioquia a Éfeso, de Corinto a Filipos, Paulo estabelecia pequenas comunidades, fortalecia os convertidos e enfrentava as autoridades locais que, por vezes, o viam como ameaça. Em Éfeso, ele desafiou o poderoso comércio de ídolos. Em Atenas, ele debateu com filósofos sobre a natureza de Deus e do homem. Paulo se adequava a cada cultura que encontrava, mas sem jamais comprometer a verdade de sua mensagem. Ele usava imagens familiares e histórias da cultura local para ilustrar o poder do Deus que ele servia, e assim conseguia tocar os corações mesmo daqueles que, à primeira vista, estavam longe da fé cristã. Através de cada carta, de cada discurso e de cada visita,
Paulo plantava sementes que iriam florescer em igrejas e comunidades de fé em todo o Império Romano. Paulo era um homem acostumado à liberdade das viagens, mas ele sabia que o chamado de Deus para ele exigiria sacrifícios. Preso várias vezes por causa de sua fé, Paulo continuava pregando, mesmo atrás das grades. Em uma de suas prisões mais significativas, ele escreveu cartas para diversas igrejas que mais tarde se tornariam parte do Novo Testamento. Essas cartas são carregadas de ensinamentos sobre perseverança, esperança e a graça de Deus. Em Filipos, após ter sido espancado e preso, ele e seu companheiro Silas começaram a cantar louvores, mesmo em meio à dor e ao desespero. Naquele momento, um terremoto abalou a prisão e as correntes se soltaram. Esse milagre resultou na conversão do carcereiro e de sua família, demonstrando que Paulo via nas provações uma oportunidade de testemunho. Para Paulo, a prisão não era um obstáculo, mas uma nova plataforma de pregação. Sua disposição em continuar a missão, mesmo em circunstâncias adversas, inspirava os cristãos da época e fortalece até hoje aqueles que buscam viver com fé, mesmo em tempos de dificuldade. Paulo sabia que seu caminho o levaria a Roma, onde enfrentaria o julgamento. Mesmo sabendo do risco de execução, ele manteve a coragem, determinado a concluir sua missão até o fim. Em Roma, Paulo continuou a pregar, ainda que sob vigilância constante, e recebia aqueles que queriam ouvir a mensagem de Cristo. Paulo escreveu suas últimas cartas, que expressam um misto de saudade, esperança e gratidão. Ele via seu fim se aproximando, mas também enxergava o futuro da fé que ajudara a construir. Sua vida era agora uma história de redenção completa. Um perseguidor transformado em perseguido, mas com uma causa muito maior que ele próprio, a expansão do reino de Deus. O legado de Paulo perdura até os dias de hoje, nos ensinando sobre coragem, fé e a incrível capacidade de Deus em transformar até o mais improvável dos homens. A história de Paulo é um testemunho profundo do poder de Deus em transformar vidas. De perseguidor a apóstolo, ele nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça divina. Que possamos refletir sobre nossa própria jornada e ter a coragem de seguir o chamado que Deus tem para cada um de nós, mesmo quando parece desafiador. Afinal, assim como Paulo, podemos ser instrumentos de amor e transformação, levando esperança e luz onde mais for preciso. E se essa mensagem te trouxe uma boa reflexão, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fica sabendo quando chegarem novos conteúdos. Que Deus te abençoe.